Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Esther, sou graduanda em Ciências Biológicas pela UFV e estagiária do PIBID. Eu vou estar aqui com vocês todos os domingos para a gente trabalhar o tópico embriologia em um intensivo para o Enem. O tema da aula de hoje, assim como das demais aulas, é desenvolvimento embrionário. Hoje a gente já chega na 8ª aula. E como eu já deixei bem enfatizado, o conteúdo nas aulas anteriores, eu recomendo que vocês vejam as aulas anteriores para chegar aqui já tendo um pouco mais enfatizado esse conteúdo. Então, eu vou fazer um breve resumo sobre o que já foi apresentado nas aulas anteriores e vou passar logo para a resolução de exercícios. Mas, se vocês quiserem ver mais detalhado, eu recomendo que vejam as aulas anteriores. Sobre os processos de formação do embrião, a primeira coisa que vai ter que ocorrer aqui vai ser a fecundação, que eu nem coloquei aqui porque não é um processo de formação de um embrião, não é uma fase. Então, a fecundação vai ocorrer entre espermatozoide e ovócito. Ele vai gerar o zigoto, que vai ocorrer 9 horas após a fecundação. O zigoto, ele tem DNA de mãe e DNA de pai. Ele é a única célula. Ele vai formar todas as demais células do nosso corpo. Ele é uma única célula, ele tem um DNA, e ele vai formar todas as demais células do nosso corpo. Isso quer dizer que todas as células do nosso corpo têm o mesmo DNA. Então, se todas as demais células do nosso corpo têm o mesmo DNA, por que cada parte do nosso corpo exerce um tipo de função? O meu coração não exerce o mesmo tipo de função do meu fígado, que não exerce o mesmo tipo de função do meu pâncreas, e etc. Isso é porque existem genes que são ativados e desativados em várias partes do nosso corpo. Por exemplo, o gene que está ativado no meu fígado vai estar desativado no meu cérebro, porque ele não vai fazer a função do meu fígado, e vice-versa. Logo após a formação do zigoto, a gente vai precisar que ocorra um processo chamado de segmentação, que nada mais é do que divisões mitóticas, e em termos de embriologia, é bom a gente lembrar da palavra clivagem, que cai muito em vestibulares. E aí, vai precisar que ocorra essa segmentação, porque a gente é um ser multicelular. A gente não é unicelular formado por uma única célula. Se fosse assim, a gente ia continuar sendo zigoto. Então, a gente vai precisar que ocorra essa segmentação, e essa segmentação vai formar a mórula. A mórula, a gente vai ser representada como uma redoma, um círculo, onde a gente vai ver várias células pequenininhas interligadas. E aí, gente, nessa fase, a gente tem coisas interessantes que ocorrem, como a formação de gêmeos univitelinos, que é quando ocorre a divisão da mórula ali, e aí vai ter a formação de gêmeos idênticos. Outra coisa que pode ocorrer também é a formação de gêmeos siameses, que é quando a mórula fica mal dividida por alguma parte ali, e essa má divisão dela vai fazer com que os dois fetos se desenvolvam unidos, e quando eles nascerem, a gente tem que fazer aquela cirurgia de separação, porque eles não conseguem viver dessa forma. Logo após a fase de mórula, a gente vai ter a fase de blástula. A fase de blástula, diferentemente da fase de mórula, a gente vai ver uma redoma, assim como na fase de mórula, porém, as células que estavam preenchendo aquele círculo por completo vão migrar para a periferia. E aí, elas vão formar uma cavidade. E essa cavidade vai ficar lá dentro dela, dentro dessa redoma, e vai ser rodeada por células periféricas, e a gente vai chamar ela de blastocel. Uma coisa interessante da gente lembrar é que até a fase de blasto a gente não tem diferenciação morfológica nenhuma. Todas as células são totipotentes. E aí, até aqui, elas só diminuíram e perderam massa, diminuíram de tamanho e perderam massa. Por quê? Aqui a gente tem uma célula grande e vai ocorrer a segmentação, que são processos de divisões. Então, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E como elas estão diminuindo, elas vão ter uma massa muito menor. Logo após a fase de blasto, a gente vai ter que começar a ter um aumento dessas células no tamanho e, consequentemente, também na massa, porque se aumentou o tamanho, geralmente aumenta a massa. Então, logo após, a gente vai ter, e até aqui é bom lembrar também, que não tem diferenciação morfológica. Então, a gente vai ter a fase de gastro.
A fase de gastro cai muito vestibular e a característica principal dela é que aqui a gente começa a ter uma diferenciação morfológica entre os tecidos. Então, não quer dizer que na gastro ela vai gerar nenhum órgão nem nada do tipo. Quer dizer que a gente vai começar a ter os tecidos, que a gente vai chamar de folhetos germinativos ou embrionários, que posteriormente, nas outras fases, vão gerar os nossos sistemas. Sistema respiratório, sistema muscular, sistema nervoso, ossos, tudo, e etc. Então, é a partir dessa fase que vai acontecer isso, com os tecidos que posteriormente vão gerar os nossos órgãos e outras coisas, os nossos corpos, sistemas. Então, passando para a resolução de exercícios, tendo aquilo enfatizado, sobre esse resumo um pouco enfatizado, vou passar essas resoluções de exercícios, e eu vou começar agora com esse aqui da UNAMA de 2010, e ele fala para a gente, a legislação brasileira aprovou a legalização da pesquisa com células-troncos embrionárias, embora contraposição de alguns parlamentares que se apoiavam na premissa de que a vida começa na fecundação. Isso aqui é uma notícia da Folha de São Paulo e é de 2008. E fala das células em questão. A célula em questão, a gente já sabe que é células-tronco, e elas já estão partindo de embrião. E eles querem saber para a gente qual dessas alternativas mais se assemelha com as células-tronco, que é a célula em questão. Então, a gente vai começar. Letra A fala para a gente, são indiferenciadas com grande capacidade de realizar divisões mitóticas. Elas são indiferenciadas realmente. A célula-tronco ela não tem diferenciação morfológica no seguinte fato. Essa palavra poderia até um pouco confundir a mente da gente, que a gente fica pensando assim no cansaço, sabe? Mas, se ela fosse diferenciada, ela só daria origem a um tipo de coisa. Por exemplo, ela é da ectoderme. Então, ela já tem uma diferenciação. E ela está formando na fase de gastro ali. Então, ela vai dar origem ao quê? Ela vai dar origem ao sistema nervoso. Então, falou que aqui elas são indiferenciadas. Então, isso está correto. E realizam divisões mitóticas. Por que divisões mitóticas? Porque, como eu já expliquei em aulas anteriores, divisão mitótica ela é conservativa. Então, é ela que vai ocorrer no embrião, que a gente precisa que conserve o DNA, conserva tudo ali. Então, a letra A, a gente tem que estar correta, mas eu vou ler as outras questões para a gente descartar. Letra B. São semelhantes às células maristemáticas vegetais em seu alto índice de divisão meiótica. Já errou aqui e ainda falou para a gente que é divisão meiótica. Divisão meiótica, gente, você tem que lembrar que meia, então não pode. Tem que conservar. Então, está incorreta. Letra C. Apresentam intensa capacidade de reprodução em todos os estágios do desenvolvimento dos animais, como dos vegetais. Na verdade, gente, ela pode até ter capacidade de reprodução alta, porém, em questão aqui, a gente não seria muito de células-tronco aqui, nesse caso. Letra D, são incapazes de originar novos tecidos. Está incorreta, porque elas são totalmente capazes de originar novos tecidos e justamente por isso existe uma discussão tão grande, porque muita gente não aceita que isso ocorra, porque talvez muita gente por causa de um fanatismo religioso, a religião vai contra, então não quer que isso aconteça, porque acha que isso é brincar de Deus. E, na verdade, isso é muito sério e melhoraria a vida de muitas pessoas. Então, elas são totalmente capazes de originar novos tecidos. Letra A está correta. E eu vou passar para o próximo exercício. É da UEMG, de 2005. E fala para gente que os primeiros passos de uma longa caminhada é o título, e fala para gente. Brasil é pioneiro no uso de células-tronco no tratamento de acidente vascular cerebral. O uso clínico das células-tronco não parece mais uma promessa distante.
O início do estudo para avaliar a segurança do uso de células-tronco adultas de medula óssea na fase aguda do acidente vascular cerebral, o AVC. E isquêmico é promessa de um novo tratamento para a lesão. A primeira paciente a receber o implante dessas células não apresentou complicações, recuperou as habilidades motoras perdidas e compreende bem a linguagem após o tratamento. O procedimento pioneiro no mundo foi realizado por uma equipe do Hospital Procardíaco, HPC, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aqui a gente tem a fonte e fala para a gente. Não são características das células utilizadas na terapia indicada no texto. O que na terapia fala que utilizou células-tronco aqui, fala para a gente, para melhorar a vida das pessoas que tiveram AVC, para tentar reverter esse caso. E fala para a gente, não são características das células utilizadas nessa terapia, e a gente quer saber qual que não é a característica das células-tronco. Letra A, apresentam grande capacidade de diferenciação. Letra B, apresentam a mesma carga genética do paciente. A letra correta, nesse caso, para a gente, seria a letra D. Por quê? Vou explicar. Primeiro, a letra A, começando por partes. Apresentam grande capacidade de diferenciação. Isso é uma característica dela, sim. Falou para a gente falar o que não é característica dessa célula. Célula-tronco, ela tem capacidade de diferenciação, sim. Ela diferencia de outros tecidos no seguinte fato do que você vai usar ela para quê. Nesse caso, eles usaram ela no sistema nervoso por causa do AVC e tal. Então, ela tinha assim. Letra B falou para a gente, apresenta a mesma carga genética do paciente. Na verdade, isso também está correto, porque as células-tronco, elas têm que ser totalmente compatíveis com o paciente, elas têm que ser tiradas do próprio paciente. Letra C, possui grande potencial mitótico. Isso está correto, como eu já disse para vocês, a célula-tronco, ela tem que ser dividida por meio de mitose, meiose não, porque não é conservativa. E letra D, origina somente células do nosso sistema nervoso. Isso está incorreto, porque está direcionando ela somente para o sistema nervoso, sendo que ela tem a capacidade de se tornar qualquer parte do nosso corpo. Depende do uso que você vai fazer dela, do gene que você vai ativar, do gene que você vai desativar nela. Isso que vai fazer com que ocorra nesse caso. Por isso que a letra correta seria a D. O próximo exercício é da PUC São Paulo, de 2005, e fala para a gente que no interior de um blastômero, moléculas de DNA polimerase produzidas no retículo endoplasmático rugoso, gente, DNA, é bom a gente lembrar que o DNA é uma proteína, né? E aí o retículo endoplasmático rugoso, gente, ele vai ser responsável exatamente pela síntese de proteínas. Então, a gente vai descartar aqui que seria síntese de lipídios. Mas vamos continuar aqui. Migraram para o núcleo, onde tiveram um papel importante na duplicação de cromossomos, o que levou a célula a se dividir. O trecho acima faz referência aos processos de síntese de... Está falando que é o de DNA, eu preciso primeiro que ela seja conservativa, e eu já sei que vai ser proteína, porque falou para mim que é o retículo endoplasmático rugoso. Então, a D e a E, eu já descarto como possibilidade de serem corretas, porque falou para mim que é a síntese de lipídios, e de lipídios seria se eu falasse que iria ocorrer num retículo endoplasmático liso. Então, a gente já descarta essas possibilidades. Então, a gente tem que a B, C são as possibilidades mais prováveis para a gente. Porém, a gente tem uma outra coisa aqui que vai fazer com que a gente descarte essa possibilidade de alguma delas. Falou para a gente que vai ocorrer
duplicação de cromossomos. E a célula vai se dividir. Quando eu tenho aqui duplicação de cromossomos, eu tenho que ela tem que ser totalmente conservativa nesse caso. Então, se ela vai ser conservativa, a gente vai ter que tem que ser mitose, como eu já expliquei para vocês. Então, a gente já descarta outra possibilidade, que seria a letra C. Então, a gente tem que a e B são as alternativas mais corretas para a gente aqui nesse caso. Então, vamos analisar as duas. Primeiro, fala para a gente. Proteínas, síntese de DNA e mitose em uma célula embrionária. Gente, está correta. E eu vou explicar o porquê está correta. Porque blastômero, a gente já está referindo a fases do desenvolvimento embrionário. Blastômero seria aquela fase lá de mórula. Esse também tem esse nome. Então, a gente já vai na possibilidade aqui, no interior de um blastômero. Então, a gente já sabe que é embrionário, porque eu já expliquei várias vezes que esse nome também pode aparecer. Então, a B, que fala para a gente que é só somática, a gente já vai descartar. Então, a gente tem que a letra A é a mais correta. O próximo exercício é da UFPB de 2012 e fala para a gente: a biologia, com os estudos sobre células-tronco, proporciona grandes esperanças aos portadores de traumas com dano tecidual permanente. Resultados recentes decorrentes da utilização desses tratamentos mostram que animais com lesão nervosa apresentam sinais de recuperação, utilizando os conhecimentos de embriologia e histologia. É correto afirmar que os resultados obtidos decorrem da capacidade da célula-tronco de perguntou para a gente qual a capacidade da célula-tronco, o que faz com que ela seja tão utilizada assim, para a ciência, tão única, e a ponto de ajudar a diminuir lesões. Então, vamos ver a letra A. Produzir substâncias que promovam a cura de tecidos. Na verdade, nesse caso, ela não vai produzir a cura dos tecidos, não. Nesse caso, ela tem a capacidade de produzir qualquer outro tecido, e não a cura. Ela vai produzir um novo tecido, e não vai curar o que já está estragado, assim, que a gente falaria, com defeito, algum problema. Letra B. Aumentar a sobrevida dos neurônios. Pode até ser que isso aconteça. Porém, como eu já disse, o principal fator de tanta discussão sobre as células-tronco é da capacidade dela de se formar um novo tecido, alguma parte do seu corpo, e não consertar o que já tem problema. Ela forma, você tem como trocar essa parte do seu corpo, porém ela não vai consertar um problema assim. Tô com um problema no meu fígado, tipo, tem uma fissura. Ela não vai lá e vai remendar a fissura. Você pode usar ela num tratamento onde que você vai precisar fazer uma remoção desse órgão e colocar outro, porque ela vai formar um órgão, porque ela consegue formar qualquer parte do nosso corpo, como eu já disse. Letra C. Diferencia-se em diversos tecidos. Ela tem capacidade de formar vários tecidos, mas vamos ler as outras alternativas para ver se essa é a correta realmente. Letra D. Recrutar neurônios para a região lesionada. Também não. E letra E. Aumentar o número de transmissores nervosos nos tecidos danificados. A letra mais correta, como eu já disse, seria a letra C. Por quê? Ela é que faz mais sentido para a gente. A gente já sabe que ela pode diferenciar e formar vários tecidos no nosso corpo, porque ela tem capacidade totipotente, que se torna qualquer parte do nosso corpo. Então, a gente tem que a letra C seria a mais correta. Como eu já disse, ela não vai consertar o que está danificado. Ela pode se transformar em uma coisa que não é danificada. Você pode substituir, você não pode usar ela para curar. É a mesma coisa de eu ter um corte gigantesco e eu ficar lá tentando colar, em vez de melhorar aquilo. Porque eu vou estar só pregando, não estou resolvendo meu problema, eu só estou tentando colar uma parte do corpo na outra. Então, isso não vai ajudar.
passando para o próximo exercício, é da UNAMA de 2009, e fala para a gente. Em 29 de maio de 2008, o Supremo Tribunal Federal aprovou a lei que permite a utilização de células-tronco produzidas a partir de embriões humanos para fins de pesquisas e terapia, desde que sejam embriões inviáveis ou estejam congelados há mais de 3 anos. Essas células têm a capacidade de se transformar em outros tecidos do nosso corpo, ossos, nervos, músculos e sangue. Sobre o texto, afirma-se que a gente tem que analisar qual das alternativas aqui está correta e marcar ali. Então, a primeira fala para a gente assim, número 1, aqui, acho que vocês conseguem ver, e fala assim, por serem embrionárias, o processo de divisão celular ocorre nessas células nessas células é a meiose. Como eu já disse, que justamente por ser embrionária, a gente vai precisar que ocorra uma coisa que seja conservativa, porque eu tenho que conservar o material que eu tenho. Então, só vai acontecer aí mitose. Então, está totalmente incorreta essa número 1. Então, todas que tiver número 1, a gente descarta. Então, a letra A seria incorreta e a letra D também é incorreta. Eu sempre gosto de resolver exercícios por substituição. A que eu tenho certeza que está incorreta, eu já vou lá e risco. Essa aqui já não pode ser. Aí eu analiso as possibilidades que possam estar corretas. 2 fala para gente. Essas células, ao se dividirem, dão origem a outras com o número de cromossomos das células iniciais. Exatamente, ela é conservativa nesse caso. A mesma célula que no início eu tinha um tanto de cromossomos, no final vai ter o mesmo tanto. Então, ela é conservativa. Então, a gente tem que a 2, ela é correta. E a única alternativa que então para a gente seria a B, né? Porque é a única que fala que a 2 está correta. Mas vamos analisar as outras possibilidades. Porque a gente pode ficou entre a B e a C. 3. Aqui está a 3, fala para a gente. As células possuem grande capacidade de multiplicação celular e se assemelham aos maristemas quanto a esse processo. Ela tem alta capacidade realmente de multiplicação celular. Então, a gente tem que também, é uma possibilidade de estar correta. Mas vamos analisar a 4, porque se a 4 estiver incorreta, a gente tem que a B é a nossa letra correta. Então, 4 fala para a gente que a estrutura em destaque é resultante da fecundação do óvulo no interior do folículo ovariano, que em seguida se instala no útero. Na verdade, tá falando aqui de células-tronco e não tá falando nada para gente de fecundação, não. Então, a gente já vai olhar e falar assim, nossa, mas aqui não tá falando nada de fecundação, a gente tá falando de células-tronco, então você já pode descartar, com a possibilidade muito distante. Poderia estar correto? Poderia, mas não pra gente nesse momento, porque a gente tá falando de células-tronco. Então, a gente vai ter que a letra B para a gente é a mais correta. Porque a gente, na primeira jogada, a gente já substituiu que a 1 e a que estaria na A e na D estaria incorreta. Então, a gente poderia usar essa e essa. Porém, a gente viu que a B é uma letra que seria totalmente correta. Então, a gente ficaria entre a B, não, a 2, desculpa. Seria totalmente correta. Então, eu já colocaria aqui como é a minha possibilidade principal na letra B. Mas aí, ao analisar aqui a 4, eu vejo que a 4 está incorreta, mas a 3 está correta. Então, a gente tem que a letra B é a nossa letra correta. Então, gente, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu vou deixar os exercícios que foram apresentados aqui na descrição do vídeo, juntamente com um link para o nosso Instagram. Quem puder dar uma olhada e seguir a gente no Instagram, eu agradeço muito. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau, pessoal.